Você já imaginou alguém tão audacioso a ponto de usurpar o trono do próprio irmão, conspirar para eliminar a própria mãe e até realizar um casamento vestido de noiva, com uma plateia chocada acompanhando cada momento? Tudo isso faz parte da incrível saga de Nero nos palácios romanos. Se todos os caminhos levam a Roma, todas as atrocidades levam a Nero. Bem-vindos, aventureiros da história! Eu sou o professor Niel e neste épico vídeo desvendaremos os horrores e os escândalos que marcaram o reinado do imperador Nero na Roma antiga. Estão curiosos? Então já deixa aquele like poderoso e inscreva-se para que esta narrativa alcance todos aqueles sedentos por conhecimento. Agora vamos adentrar nesse turbulento passado e descobrir como Nero, um jovem ambicioso, subiu ao trono do Império Romano e mergulhou em um mar de atrocidades que desafiam a imaginação. Nero, fruto da união de Cneu Enobarbo, um respeitado cônsul, e Agripina, irmã do notório imperador Calígula, viu-se lançado ao coração do poder desde o nascimento. O destino o conduziu para uma jornada repleta de sombras e maquinações palacianas, onde até mesmo o sangue real não garantia segurança. O imperador Cláudio, após a morte de Calígula, tomou o trono e, com ele, Agripina. Ela não hesitou em adotar Nero, catapultando-o ao centro do império. Mas as tramas urdidas nos bastidores eram tão misteriosas quanto fatais. Britânico, o filho legítimo de Cláudio, foi relegado à sombra da política. Enquanto isso, Nero, o primogênito, ascendeu à posição de procônsul aos 14 anos e, aos 17, viu-se no trono após a morte misteriosa de Cláudio em 54 d.C. Porém, as águas turvas do poder logo começaram a correr e rumores de envenenamento começaram a se espalhar. Teria Nero conspirado com sua mãe? O reinado de Nero se caracterizou pela crueldade. Opositores que ousassem desafiá-lo eram rotulados de conspiradores e executados sem piedade. 3 inimigos ardentes, Plautus, Sula e Palas, conheceram um destino sombrio sob seu comando. E, no entanto, os horrores e depravações do jovem imperador estavam apenas começando. Festas luxuriosas que se perdiam por dias a fio faziam parte de seu repertório macabro. Mas, acreditem, as piores travessuras ainda estão por vir. Nero se distanciou de Agripina quando ela passou a apoiar Britânico na política. E então, em um evento trágico, o jovem britânico, com apenas 14 anos, teve sua vida envenenada, convenientemente no dia em que sua emancipação seria celebrada. Nero registrou a morte como um simples ataque epilético, mas a paciência de Nero com sua mãe chegara ao fim. Os historiadores divergem sobre os detalhes, mas a morte de Agripina foi, indiscutivelmente, orquestrada por Nero. Ele tentou até mesmo forjar um acidente de barco para encobrir seu papel, mas Agripina sobreviveu. A verdade só veio à tona quando Nero encomendou a execução a Anicetus, seu tutor, que fez parecer que Agripina tirara a própria vida. Grande parte da malignidade de Nero é atribuída à sua segunda esposa, Pompeia Sabina. Esta mulher manipuladora conseguiu convencer Nero a afastar-se de sua primeira esposa, Otávia, e até mesmo a eliminar sua própria mãe. Um relacionamento aparentemente feliz logo desmoronou. Em um momento de fúria, Nero agrediu Pompeia Sabina, causando a morte dela e do filho que carregava em seu ventre. Suas ações eram tão chocantes que até mesmo os imperadores romanos mais devassos não se igualavam a ele. Os relatos de Nero não param por aí. Ele orquestrou uma festa carnavalesca que durou dias, culminando em um casamento simulado com um ex-escravo chamado Pitágoras, um dos 2 homens com quem Nero se casaria ao longo de sua vida. Surpreendentemente, Nero assumiu o papel de noiva na cerimônia, realizada por Tigelino, seu prefeito favorito, com direito a véu,
dote e consumação diante de uma plateia incrédula. Tácito nos conta que Nero costumava amarrar pessoas nuas a estacas, vestir-se como um animal e simulava devorá-las. Uma recriação perturbadora de como os criminosos eram condenados à época, Nero representava um animal cruel diante de uma audiência horripilada. Ele até mesmo se casou com um jovem chamado Esporo, cuja aparência se assemelhava à de Pompeia Sabina. Seguindo um costume da época, Nero ordenou a castração de Esporo para manter sua aparência juvenil. O imperador o vestiu com trajes femininos dignos de uma imperatriz romana, chamando-o de Sabina. Surpreendentemente, Esporo permaneceu ao lado de Nero até o fim. Nero também nutria uma aversão fervorosa ao cristianismo, considerando-o supersticioso e ameaçador. Durante seu reinado, cristãos foram brutalmente perseguidos, torturados e mortos, especialmente após o grande incêndio de Roma. O que se seguiu foi aterrorizante. Nero usou os cristãos como bode expiatório para aplacar a revolta popular. Os cristãos foram responsabilizados pelo incêndio e massacrados em espetáculos grotescos. Alguns eram crucificados e queimados como tochas ao pôr do sol, enquanto outros eram lançados às feras no circo máximo. As ruas próximas ao circo eram adornadas com tumbas repletas dos ossos de suas vítimas. Em junho de 68 d.C., Nero enfrentou uma crescente rebelião, e quando o Senado o declarou inimigo público, o desespero tomou conta dele. Ele considerou fugir, mas após perder a proteção da guarda pretoriana, refugiou-se em uma vila próxima a Roma. Suas ações finais são um testemunho sombrio de sua megalomania. Nero ordenou que seus leais servos cavassem uma sepultura enquanto repetia incessantemente: "Que artista o mundo está perdendo." Com o cerco se fechando, ele preparou-se para tirar sua própria vida, mas a coragem o abandonou. Em desespero, implorou a um servo que o ajudasse. E assim, aos 30 anos, Nero sucumbiu às feridas infligidas por uma adaga. A morte de Nero pôs fim a quase um século de governo da dinastia Júlio-Claudiana, deixando para trás um legado sangrento e aterrorizante. Os atos de Nero são incontestavelmente alguns dos mais horrendos entre os imperadores romanos já citados. E olhe que eles não são conhecidos por moderação. Encerro aqui esta narrativa sinistra e instigante. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe seus comentários sobre este vídeo. Até a próxima jornada, aqui no Rota Temporal.